4, 3, 2, 1. Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós temos mais um Nova Kids online. Venha comigo conferir a nossa equipe de hoje. Profs Elô, Pri, Israel, Isaac, Gabriel e eu sou a Prof. Jéssica. Vamos louvar e aprender juntos hoje. Nós estamos começando o Nova Kids de hoje com muita alegria. Nós vamos cantar uma música super animada e eu te convido a louvar Jesus junto com a gente. Está preparado aí, Isaac? Tô preparado. Preparado, Israel? Então essa música nós precisamos se movimentar, a gente precisa soltar toda a nossa energia e louvar Jesus com alegria. Vamos lá? Vamos. Então vamos, crianças, eu quero ver vocês cantando bem forte, eu quero ouvir daqui vocês cantando aí. Vamos lá? Começa aí, vai aquecendo. Balançando o corpinho pra louvar a Jesus. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Hey. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Hey. Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, pulei, girar, girei, gritei, Jesus é o nosso rei. Pular, pulei, girar, girei, gritar, gritei, Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. E aí, deu pra animar? Vamos de novo? E é muita alegria pra louvar nosso Deus. Vamos lá, crianças! Animação aí! E no dedão do pé, hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Hey, hey. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Agora, pular, girar, Girei, gritar, gritei, Jesus é o nosso rei. Pular, girar, gritar, gritei, Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. Hey, hey, crianças, Jesus é o nosso quero ver rei. vocês. Hey, 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 Jesus é o nosso rei. E agora a gente vai continuar, só que a gente vai acelerar, criançada. Vamos lá, vamos com a gente. Eu quero ver vocês animados, cantando pra louvar Jesus com toda a animação. Vamos lá. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mãos na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mãos nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Vamos lá! Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Se eu pular, se eu girar, me abaixar ou levantar, tudo que eu fizer será pra Jesus louvar. Pular, pular, pulei, girei, gritei, Jesus é o nosso rei. Pular, pulei, girar, gritar, gritei, Jesus é o nosso rei. Mão na cabeça, na cintura e no pé. Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé. Mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Mão na cabeça, na cintura e no dedão do pé.
mão nas orelhas, nos joelhos e na ponta do pé. Ufa! Uhul! Foi muito bom louvar Jesus, não é? Vamos lá, crianças, parabéns aí! Crianças, agora é o momento da Declaração da Criança! E hoje tá a declaração muito especial e diferente, muito legal. E hoje a gente vai ver coisas que são para os homens e para as Meninas! Isso aí. E crianças, quando a gente vai num evento muito importante, tipo um casamento, os homens usam sapatos como esse aqui, olha. E eles usam dessa maneira, é esse estilo de sapato que eles usam. E as meninas? As mulheres se arrumam, colocam salto com vestido, ficam mais altas. Isso aí. E quando a gente vai também num evento importante ou no dia a dia, a gente usa perfume. E os nossos perfumes, eles têm um cheiro de homem, eles são nesse estilo aqui. E as meninas? Ah, o nosso perfume é um perfume mais meigo, né? Mais suave. Não é que nem o dos homens, mais forte, né? Isso mesmo. E olha só, os homens, eles crescem a barba e a gente precisa aparar elas. E como a gente apara? Com barbeador. E as meninas, prof, como que elas se arrumam? Como que elas ficam? A gente se enfeita também, se arruma, passa maquiagem no rosto, pó, blush, aí coloca uma corzinha na boca, passa um batonzinho. Isso aí. E crianças, também tem uma coisa muito diferente entre o homem e a mulher. Por exemplo, a carteira do homem é assim, ó. Ela é pequena, ela é de uma cor mais escura. Pode ter outras cores? Pode, mas é nesse estilo aqui. Vocês vão ver a diferença da carteira do homem para a mulher. Vamos ver? A carteira da mulher é um pouco mais diferente. A gente gosta de uma carteira mais chamativa, que tenha mais espaço para colocar cartão, dinheiro, moeda, uma cor mais alegre às vezes. E os homens, eles gostam de uma carteira um pouco menor, que facilita todo o dia a dia. Então a gente prefere nesse estilo aqui. E crianças, tem muitas outras diferenças entre homens e mulheres, né, Prof. Elô? Sim, mas tem algo, crianças, que nunca vai mudar. Sabe o que que é? É que Deus nos fez de maneira única. Ele nos fez mulheres, meninas e isso nunca vai mudar. E Deus também nos fez homens. E isso nunca vai mudar do jeito que a gente é. Ele nunca vai mudar isso. E agora, aproveitando esse momento, eu vou pedir para que os meninos fiquem deste lado aqui. E as meninas deste lado aqui da tela comigo. E nós vamos fazer a declaração da criança juntos. Vamos lá, falar a verdade de Deus sobre a nossa vida? 1, 2, 3 e... Eu sou o homem, criado por Deus. E eu sou mulher, criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, Nova Kids e você! Oi, Prof. Pri! Olha o presente que eu ganhei! Nossa, eu tô super feliz, olha que legal! Que legal, Nibinho! Você ganhou um guarda-chuva muito bonito! Sim, e agora eu tenho certeza que eu não vou me molhar. Pode vir a chuva que eu vou ficar sequinho. Muito bem! Parabéns, Nibinho! É muito bom a gente receber presentes, não é? É verdade. Que legal! Nibinho, eu já deu o meu horário, eu preciso ir, tá bom? Então tá. Tchau, Prof. tchau! Pri. Nossa, o céu tá cheio de nuvem e tem uns trovões. Acho que vai começar a chover e eu vou poder usar meu guarda-chuva novo. Isso. Pra chover já. Vou usar. Ixi. Ué, mas como que isso aqui funciona? Eu tô me molhando. Ai. Ai, eu tô me molhando todo. Não. Ah, esse guarda-chuva é muito ruim. Isso aqui não funciona. Estou todo molhado já. Oi, Nibinho! Oi. Que chuva forte deu! E você não usou o seu guarda-chuva porque você ficou todo molhado?
Pois é, eu tô tudo molhado, esse guarda-chuva ruim não funciona. Ganhei e não funciona esse negócio. Mas, ô Nibinho, você chegou a usar o seu guarda-chuva? Sim, eu coloquei ele na cabeça e não funcionou. Eu me molhei inteiro. Nibinho, você usou o guarda-chuva desse jeito? Sim. Mas, Nibinho, pra gente usar um guarda-chuva, a gente precisa fazer assim, ó. A gente precisa abrir o guarda-chuva. Ó, vou te mostrar. A gente abre o guarda-chuva e aí, ó, a gente fica protegido. Ah, entendi. Eu tava usando errado, então. Exatamente. E sabe, Nibinho, isso me fez lembrar uma coisa. A Bíblia, sabe, tem pessoas que vão usar a Bíblia e eles fazem assim, como você usou o guarda-chuva. Eles usam da maneira errada. Em vez deles abrirem a Bíblia e estudarem para saber o que Deus nos fala, eles deixam a Bíblia lá, em cima de uma mesa, ou até mesmo eles abrem a Bíblia, mas eles não leem o que a Bíblia quer nos ensinar. E aí não tem como a Bíblia ajudar se ela ficar lá, guardada, num quarto, num guarda-roupa ou simplesmente aberta em cima de uma mesa. Para que a Bíblia nos proteja, para que a Bíblia nos ajude, nós precisamos abrir a Bíblia e ler, igual o guarda-chuva. Ah, entendi. Agora, da próxima vez que chover, eu não vou me molhar. Exatamente. E agora, crianças, vamos continuar nessa mesma animação. Vamos lá, Super Alegre! Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Aquele que está feliz, grite aleluia! Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos lá, criança, super animado, vamos continuar, vai! De novo! Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Isso! Aquele que está feliz, grite aleluia! Aquele que está feliz, bata a palma sim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aê, crianças, parabéns! Muito bem, isso aí.
Oi, crianças! Chegamos ao nosso momento especial, que é o momento da nossa história bíblica. Eu sempre gosto de falar, vocês já sabem que é o momento que eu mais gosto, porque nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração. A gente descobre aquilo que Deus quer falar pra gente através da Bíblia, crianças. Então, como a prof já falou, é o momento da história bíblica. E se uma história está na Bíblia, você já sabe que ela é verdade, isso mesmo. Todas as histórias que estão aqui na Bíblia são verdades, aconteceram mesmo. E isso também é um dos motivos que me faz me apaixonar cada vez mais por essa Bíblia maravilhosa. E crianças, a história que nós estávamos contando na semana passada era sobre os reis de Israel. Vocês se lembram, crianças, que aconteceu uma coisa tão triste, que o reino de Israel, aquelas 12 tribos, foram divididas por causa da desobediência de Salomão, dos pecados de Salomão. Deus falou para ele que ele iria rasgar o reino. E aí então, o reino ficou dividido entre 10 tribos, que são as 10 tribos do reino do norte, que foi chamado de reino de Israel. E depois, a parte de baixo, são mais 2 tribos, que foi chamado do reino de Judá. E então, crianças, o rei Salomão, teve um filho, que foi Roboão. Roboão, então, ficou com o reino sul, que era o reino de Judá, com as 2 tribos, porque Deus havia dito que a descendência de Davi sempre reinaria. Quando Deus fala, crianças, Deus cumpre, a gente pode confiar. Mas, por causa do pecado, como o pecado sempre traz consequências, o reino precisou ser dividido e a raiz de Davi ficou apenas com 2 tribos, que foi Judá e Benjamim. E então, lá no reino do norte, ficaram aquelas 10 tribos e começou a reinar Jeroboão. E sabe, crianças, muitos reis depois de Jeroboão, de Roboão, vieram muitos reis, tanto para a tribo de Israel quanto para a tribo de Judá, para o reino de Israel e para o reino de Judá. E alguns desses reis desagradaram muito a Deus. Na verdade, não foram alguns não, crianças, foram a maioria dos reis desagradaram muito a Deus. Mas hoje nós vamos falar de 2 reis kids. Será que esses 2 reis kids agradaram a Deus? Imagine, crianças, se você hoje, sendo uma criança, fosse assim convocado para ser o presidente do Brasil. Uau! Como seria para você ter que governar uma nação? Foi isso que aconteceu com esses 2 reis que nós vamos falar hoje. E nós vamos começar então com o rei Joás. Olha o nome dele aí, Joás, crianças, não esqueçam, é o nosso primeiro rei kids. O rei Joás, então, ele estava governando lá na tribo de Israel, lá no reino de Israel, que era o reino norte. Então, eram aquelas 10 tribos, um reino maior. E sabe, crianças, os pais de Joás foram reis que não agradaram a Deus, fizeram coisas erradas. E com Joás, quando ele era pequeno, aconteceu uma coisa muito triste. Ele nasceu lá no palácio, mas quando ele ainda era um bebê, crianças, o pai deles, o rei Acasias, morreu. E aí então ele ficou sem os pais. E a avó dele, uma rainha chamada Atalia, sabe o que ela fez? Olha que mulher malvada, crianças. Quando o rei Acasias morreu, essa avó, essa mãe do rei Acasias, que seria a avó de Joás, ela mandou matar toda a família real por um motivo. Pela ambição, porque ela queria o poder. Então ela mandou matar a família real. E Joás, sendo filho de Acasias, um bebê, como ele iria se defender? Sabe o que aconteceu, crianças? Joás, ele tinha uma tia chamada Jeoseba. E essa tia, então, pegou aquele bebê e escondeu aquele bebê. E ali, então, ele ficou protegido. Quando Joás tinha apenas 7 anos de idade, aconteceu algo. Ele realmente, nesse momento, ele iria ser coroado. Joás, ele havia sido criado pela sua tia Jeoseba, como a prof já falou para vocês, e pelo seu tio Joiada. Joiada, ele era um sacerdote lá no templo de Deus. Então, muito provavelmente, Joiada deve ter ensinado a Joás sobre as leis de Deus. Ele aprendeu desde criança sobre como agradar a Deus. Ele tinha conhecimento das leis de Deus. E então, Joiada, vendo que Atalia era uma rainha muito malvada, que ela só estava fazendo mal para o povo, levando o povo para o pecado, Joiada falou o seguinte: vamos colocar agora Josias no poder. Josias tinha apenas 7 anos de idade. E aí então Joiada convocou as pessoas, ele reuniu em grupos de pessoas, os soldados, e ele falou assim: nós vamos tomar o poder. Organizou o povo,
convidou lá o povo, quem é que está do meu lado contra essa rainha Atalia? E aí muitas pessoas se manifestaram porque ela não era uma boa rainha, e aí então eles colocaram Josias no poder. Chegou o momento, crianças, da coroação. Olha só, ele ainda era uma criança com 7 anos, a sua idade, que você deve estar assistindo esse vídeo agora, alguns mais velhos e alguns mais novos, mas era por volta dessa fase da vida de Joás que ele foi coroado como um rei. Que responsabilidade, crianças! Quando a sua avó, Atalia, viu o que tinha acontecido, ela ficou furiosa, ficou muito indignada, mas não tinha mais o que fazer. Foi provado que Joás era da descendência real e ele sim era o verdadeiro descendente real que tinha o direito de estar governando. E aí então essa rainha, ela foi banida ali do reino, ela não teve mais direito ali no reino. E então, crianças, Joás cresceu e ele fez muitas coisas que agradavam a Deus durante toda a vida dele. Crianças, quando o sacerdote Joiada envelheceu e morreu, Joás, ele nesse momento se afastou de Deus. Ele não quis mais seguir a Deus. A Bíblia conta que ele também levou o povo a pecado, fez altares idólatras. E isso nos ensina uma coisa muito importante, crianças, que seguir a Deus é para toda a nossa vida. Não só enquanto a gente está na casa dos nossos pais, mas por toda a vida. Quando você crescer, se tornar um adulto, talvez você não esteja mais na presença dos seus pais, você pode se mudar de cidade, seus pais vão envelhecer e um dia vão morrer. E aí, por causa que seus pais não estão mais vendo você não vai mais seguir a Deus? Não, crianças, o nosso compromisso é com Deus e ele é para toda a vida. Joás, ele começou bem, mas ele terminou mal. E isso fica de exemplo para nós. A gente precisa começar bem e terminar bem. Então, Joás, mesmo tendo feito coisas boas, mas como lá no final da vida dele ele se desviou, ele deixa esse ensino para nós, para nossa vida, que nós devemos vigiar sempre. Mas só que eu falei que hoje nós íamos ver 2 reis Kids. Será que esse segundo rei Kids, será que ele começou bem e terminou bem? Vamos ver? A gente tem visto tantos reis de Israel que têm se desviado, não é, crianças? Mas nós vamos agora conhecer a história de Josias, um rei Kids também. Josias foi um menino muito especial. Ele começou a reinar, crianças, com apenas 7 anos de idade, ainda muito pequeno. Quanta responsabilidade, não é, crianças? E Josias foi reinando, fazendo muitas coisas. O pai de Josias se chamava Amon e o avô de Josias se chamava Manassés. Foram reis, crianças, que não agradaram a Deus, que fizeram muitas coisas erradas. Mas será que por causa do pai dele que fez coisas erradas, que desagradou a Deus, e do avô que fez coisas erradas, que desagradava a Deus, Josias também faria? Tinha tudo para fazer, né, crianças? Mas nós vamos ver aí como foi o desenrolar da vida de Josias. Sabe, crianças, a gente entende que Josias, desde pequeno, ele já tinha um coração para Deus. Ele já buscava Deus. E isso nos ensina algo muito especial. Mesmo que você, criança, esteja morando em uma casa onde ainda nem todos aceitaram Jesus, nem todos entenderam ainda sobre a importância de buscar a Deus, entregar o seu coração para Jesus, isso não precisa fazer com que você pense assim: se o meu pai não quer saber de Jesus, eu também não preciso saber. Não, a decisão é pessoal, crianças. Cada um de nós precisa tomar a decisão. Então, mesmo que o pai de Josias, o Amon, e mesmo que o avô dele, Manassés, tenham sido reis muito ruins, que não agradaram a Deus, a história dele poderia ser diferente, assim como a sua história. E ainda assim, crianças, você deve orar pelas pessoas da sua família que ainda não aceitaram Jesus, para que o coração delas um dia seja quebrantado. E então Josias ali foi reinando. Por volta dos 16 anos de idade, ele começou obras para reconstruir o templo de Deus. Ele então falou para as pessoas: olha, nós vamos reconstruir o templo de Deus. Contratou pessoas ali para trabalhar e esses trabalhadores foram lá e começaram a reconstruir. E lá, crianças, nesse momento dessa reconstrução, algo aconteceria que mudaria o destino do povo de Deus que estava ali. Quando eles estavam reconstruindo o templo, crianças, eles encontraram um rolo. E nesse rolo era um rolo das leis de Deus. Porque antigamente, crianças, a Bíblia não era assim como nós conhecemos todos os livros compilados juntos. A Bíblia estava escrita em rolos. E depois que esses livros foram todos juntados e se transformou na nossa Bíblia que nós temos hoje.
Mas até então existiam os rolos, por exemplo, o rolo que Moisés tinha escrito sobre a lei de Deus, que Deus tinha revelado para ele, e então assim eram as palavras dos profetas que eram escritas, tudo isso em rolos. E aí então o rei Josias encontrou um rolo do livro da lei, e quando ele encontrou esse rolo, crianças, ele pediu para que um sacerdote lesse esse rolo para ele, as leis de Deus. Quando isso aconteceu, Josias ficou muito triste, porque ele percebeu, crianças, que o povo estava fazendo tudo errado, que o povo estava adorando falsos deuses, que o povo estava desagradando a Deus. E a Bíblia diz que Josias ficou tão triste que ele vestiu roupas de saco. Ele falou: nós precisamos mudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele pediu para o sacerdote reunir o povo e ler para o povo aquela lei de Deus, qual era a vontade de Deus para a vida daquele povo. E quando o sacerdote terminou de ler aquela lei, o povo pôde entender que estava desagradando a Deus. E aí Josias chamou o povo e falou assim: olha, vamos fazer agora uma aliança para que a gente possa se voltar para os caminhos de Deus, consertar os nossos erros. Ele levou todo aquele povo ao arrependimento, à mudança de vida, porque ele descobriu a verdade. E assim tem que ser na nossa vida. Quando Deus nos revela alguma coisa, crianças, quando a gente está lendo a Bíblia e Deus fala alguma coisa para nós, nós devemos então refletir sobre aquilo e decidir. Se você estava fazendo errado, decidir fazer o certo, se consertar. A partir do momento que Deus falou com você, crianças, nós precisamos obedecer. E Deus fala conosco quando nós abrimos a Bíblia e lemos e descobrimos a sua vontade. Então ele levou todo o povo ao arrependimento. E dali em diante, crianças, agora, até as festas que não estavam sendo comemoradas, que era a vontade de Deus que fosse feita, eles começaram a comemorar. Começando pela primeira festa que é tão importante, que era a festa da Páscoa. Eles se reuniram e agora poderiam celebrar a Páscoa. E Josias, crianças, ele começou bem, desde pequeno buscando a Deus, e terminou bem durante toda a sua vida, ao ponto de ter um relato aqui na Bíblia sobre a vida dele, que diz algo que resume como foi a vida de Josias. Olha só. Lá em 2 Reis 23, versículo 9, diz assim: nem antes e nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Que lindo, né, crianças? Será que hoje, se a gente fosse escrever sobre a sua vida, crianças, será que a gente poderia escrever assim, ó: nem antes nem depois houve uma criança como o João, que amasse tanto a Deus, que buscasse a Deus? Será que seria isso que seria escrito sobre a sua vida, crianças? Nós temos que buscar agradar a Deus, para que quando a nossa história seja escrita, que a nossa história seja escrita dessa forma. Como, por exemplo, se fosse a minha história, nem antes nem depois houve uma professora do Nova Kids que tenha se dedicado a ensinar a palavra de Deus, a buscar fazer a vontade de Deus. Que cada um de nós possa buscar fazer a vontade de Deus. Que você, criança Nova Kids, possa ter a sua vida agradando a Deus. Que sobre a sua história seja escrita que você foi uma criança que buscou a Deus de todo o seu coração. Então, crianças, nós assim, quando nós buscamos a Deus, agora nós podemos influenciar as outras pessoas, podemos fazer a diferença no nosso meio, onde você estiver, na sua casa, na sua escola, com os seus vizinhos, com os seus pais, porque você ama a Deus de todo o seu coração. E agora nós vamos fazer uma oração, crianças, falando para Deus que você quer ser essa criança que vai influenciar as outras pessoas, que sobre a sua história seja escrita que você amava tanto a Deus como uma criança diferente das outras com as quais que você convivia, como uma criança que marcou a sua geração pelo seu amor a Deus e às pessoas. Vamos orar então, crianças? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela história que nós aprendemos hoje, porque nós tiramos tantos ensinos da sua palavra. Senhor, e nós queremos te pedir que essa geração de crianças, de professores que tem ensinado a palavra de Deus possa ser uma geração que marque a vida de tantas outras com um exemplo de amor a Jesus. Senhor, inunda as nossas vidas, Deus, nos dá o teu amor e que ele transborde através de nós. E que essas crianças que estão agora assistindo essa história, Deus, elas possam começar
começar bem e terminar bem, que nenhuma delas se desvie dos seus caminhos. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E crianças, se você ainda não convidou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, você que está assistindo esse vídeo, quer conhecer mais sobre Jesus, quer falar para Jesus, eu quero convidar Jesus para ser o meu Senhor e Salvador, eu quero ter uma vida que agrada a Deus. Se você quiser conhecer mais sobre o plano de amor de Deus para a sua vida, no link da descrição desse vídeo tem um vídeo escrito assim: O Plano de Salvação, o livro sem palavras. Assista esse vídeo e ali você vai poder também entregar a sua vida para Jesus e fazer essa decisão. E o seu nome será escrito no livro da vida. Oi, crianças! Chegou o nosso momento de testar os nossos conhecimentos. Vamos ver como foi aí? Você prestou atenção na história? Então vamos lá! A nossa primeira brincadeira é assim, crianças. É qual a forma correta. Então eu vou fazer uma pergunta e aí vai ter a resposta em uma forma geométrica. Você escreve aí no chat qual é a resposta correta. Se vai ser a resposta que está no triângulo, no círculo e assim por diante. Então vamos lá, crianças. A nossa primeira pergunta, ela diz assim: qual o nome do sacerdote que criou Joás? A gente falou que Joás, ele foi criado por um sacerdote. O nome desse sacerdote era Joiada, resposta ali do círculo, ou o nome desse sacerdote era Joseba. Nós falamos Joseba também. Quem será? Qual era o sacerdote? Se você respondeu a resposta do círculo, Joiada, essa era a resposta certa. Vamos para mais uma pergunta. Vamos ver se você está ligadinho aí. Presta atenção aí, crianças. Joás começou a reinar com quantos anos? Vamos ver com quantos anos Joás começou a reinar? Será que ele começou a reinar com 17 anos? Ou será que ele começou a reinar com 7 anos? Qual é a forma correta, crianças? É o retângulo ou é a estrela? Escreva aí no chat. Muito bem! A forma correta é a estrela! 7 anos! Mais uma pergunta, vamos lá. Joás começou bem e terminou, resposta do quadrado, mal? Ou ele começou bem e terminou bem, resposta do círculo? Responde aí, crianças! Quem acha que Joás começou bem e terminou bem, ou começou bem e terminou mal? O que será que aconteceu com Joás? Nós aprendemos que nós devemos começar bem e terminar bem. E Joás? Ai, crianças, quem respondeu começou bem e terminou mal? Respondeu certo, porque ele acabou se afastando de Deus, adorou outros deuses, fez o que desagradava a Deus, não é? Mais uma pergunta. Josias começou bem e terminou mal, resposta do triângulo, ou bem, resposta do coração? Muito bem, crianças, responde aí no chat, triângulo ou coração? O que você acha? Josias foi o nosso segundo rei Kids que nós aprendemos hoje. Então vamos ver qual a resposta correta? Josias começou bem e terminou bem, muito bem, ele foi fiel a Deus durante toda a sua vida e nós vimos lá que não houve nenhum rei que tivesse sido tão fiel a Deus quanto o rei Josias. Agora, a nossa segunda brincadeira. E agora a segunda brincadeira diz assim: qual é a figura? Vamos ver qual é a figura. Então, a pergunta é a seguinte: o que Josias começou a reformar quando ele tinha 16 anos de idade? Ele começou a reformar o templo ou ele começou a reformar o palácio? Lembra que a gente falou? Encontraram até um rolo do livro da lei lá. Quem acha que a resposta é templo, escreve aí no chat. Quem acha que a resposta é palácio, escreve aí no chat. Vamos ver então a resposta, crianças? Tchan, tchan, tchan. Josias começou a reformar o templo, é claro, né? A gente falou que ele encontrou o livro da lei lá e ele quis saber tudo que estava escrito naquele livro da lei. Próxima pergunta. Josias e o povo fizeram uma, o quê? Aliança com Deus ou fizeram uma carta com Deus para obedecer, dizendo que obedeceriam a Deus? O que eles fizeram?
Lembra quando Josias reuniu todo o povo lá e eles decidiram então fazer o que, crianças? Responde aí no chat, é aliança ou uma carta para Deus? O que será que Josias e o povo fizeram? Vamos ver qual a resposta correta? Tenho certeza que você acertou. Fizeram uma aliança com Deus. Eles falaram então que agora eles queriam mudar a rota, se consertar, tiraram os altares idólatras e começaram então a adorar somente Deus vivo e verdadeiro. Crianças, então esse foi o nosso Game Kids, e se você quer aprender ainda mais sobre as histórias da Bíblia, sobre essas histórias que nós aprendemos hoje, não deixe de fazer o seu momento com Deus. Lá você vai aprender mais detalhes, você vai poder então também, assim como o povo, fazer orações, falar com Deus, fazer as suas decisões, entregar as suas decisões para Jesus. Então, crianças, não esqueçam, façam o seu momento com Deus, decore seus versículos que você vai virar um craque aí nas histórias da Bíblia. Maravilhas de Deus! Esse momento é tão especial na nossa vida, não é, crianças? Nós podemos ver que o mesmo Deus que fez os milagres há muito tempo atrás, lá com o povo de Israel, com Isaac, com Abraão, com Jacó, é o mesmo Deus de hoje, presente. E hoje nós vamos ver um testemunho de uma pessoa aqui na igreja, que é o pastor Ronald. Ele é pastor de adolescentes hoje aqui na igreja, ele lidera o Nova Teens. Mas ele também já foi professor do Nova Kids, já trabalhou aqui no Nova Kids. E hoje ele vai contar um testemunho de um fato que aconteceu quando ele era criança, de um milagre que Deus fez na vida dele. Então, crianças, vamos ouvir esse testemunho com muita atenção. Olá, crianças! Que alegria estar aqui com vocês. Eu morro de saudade do Nova Kids, porque foi um tempo muito bom aqui servindo vocês. Claro que na minha época muitos de vocês nem estavam aqui, mas eu lembro desse ministério, o quanto ele abençoa as crianças, e hoje eu tô aqui para compartilhar uma tremenda de uma maravilha que eu vivi na minha vida, uma maravilha de Deus que eu jamais vou conseguir esquecer. Vou compartilhar com vocês hoje o dia que Deus me livrou depois de eu ter engolido uma agulha, e o quanto a minha família e eu experimentamos do poder de Deus e da ação sobrenatural sobre a nossa casa. Engolir uma agulha é isso mesmo. Vou te contar para você entender. Eu nasci em outro país, eu não nasci no Brasil, eu nasci na Argentina, porque os meus pais são missionários. Lá no ano de 89, 88, eles saíram do Brasil e foram ser missionários na Argentina, numa cidade chamada Zárate. E lá eles começaram a evangelizar e plantar uma igreja e a começar um trabalho missionário. Mas, lá na Argentina, meu pai ainda viajava bastante, principalmente voltando aqui para o Brasil. E era muito comum a minha mãe ficar sozinha com o meu irmão Paulinho, meu irmão mais velho, a minha irmã Hélida e eu, que era o menorzinho naquela época. Quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade, era muito comum um hábito que a gente tinha lá em casa. Lá à tardezinha, 4h30, 5 horas da tarde, era o momento do lanche. E naquele dia, minha mãe fez um lanchinho para mim. Era chá com bolacha. Esse era o lanche daquele dia. E sabe como é que é criança, né? Eu também fui igual vocês. A gente não consegue ficar parado. Muitos de nós, a gente quer inventar, fazer algo diferente. Eu quis fazer algo diferente aquele dia. Eu queria tomar o meu chá em uma outra xícara. Uma outra xícara, foi o que inventei. Minha mãe me deu o chazinho, me deu a bolacha, me colocou na mesa e eu inventei uma moda. Por isso, crianças, vocês precisam prestar muito atenção, porque na maioria das vezes, quando a gente tenta inventar algo diferente daquilo que os nossos pais nos instruíram, pode dar muito errado. E foi o que aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu? Eu olhei para um armário que tinha lá em casa, com uma louça daquelas que ninguém nunca usa, sabe? Aquela louça lá que tá para enfeite, e só quando vier uma visita muito especial ela vai ser usada. O problema é que nunca usa e parece que essa visita especial nunca chega. E eu inventei de usar uma daquelas louças. Na última prateleira tinha uma xícara bem bonita, bem diferente, assim. Eu falei, não, eu quero usar aquela xícara. Eu peguei a minha cadeira, minha mãe se virou e foi fazer outras coisas lá, do serviço da casa ou algo assim. O meu irmão estava na escola, a minha irmã estava em casa junto, mas também estavam todos ocupados. Eu fiquei sozinho lá com o meu lanchezinho. Peguei a minha cadeira, arrastei, coloquei até perto do armário
subi na cadeira, consegui alcançar uma xícara que estava lá em cima. Tirei ela, botei o meu chazinho e tomei. Eu sabia que eu não podia usar aquela xícara, porque minha mãe não deixava a gente mexer naquela louça. Por isso que eu tentei tomar rápido e já guardar de novo. Quando eu, de repente, me deparo, minha mãe grita desesperadamente, falando, não! E eu levei um susto, eu olhei para o lado e eu senti que tinha alguma coisa na minha boca. Ela olhou, meu filho, para. Ela chegou perto de mim assim, pegou no meu pescoço. Eu falei, meu Deus, agora minha mãe quer me matar? Não, ela estava preocupada, porque dentro daquela xícara, ela guardava elementos de costura, fio, linha, botão, e lá ela guardava uma agulha, aquelas agulhas de máquina, aquelas que a metade é mais grossinha do que a ponta. E quando ela viu que eu tomei a xícara, tomei o chá naquela xícara, ela veio desesperada, pegou no meu pescoço, abriu minha boca e até hoje ela conta que ela viu a ponta da agulha assim, a ponta afiada para cima, tentou colocar a mão dentro da minha boca, quando de repente eu engoli. Eu olhei para a cara da minha mãe, por 1 ou 2 segundos ela era uma cara de desespero, mas de repente ela voltou em si, ela sorriu, ela falou, fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo, a gente vai resolver. Minha irmã que estava perto já veio e falou, o que aconteceu? E minha mãe contou para ela falou, mas é um tonto, e já começou a me xingar, e minha mãe falou, calma, vai dar tudo certo. Naquele momento eu percebi que era grave, eu percebi que eu tinha engolido uma agulha. Sim, eu engoli uma agulha. E talvez qualquer pessoa naquele momento se desesperaria, iria rápido para o médico, começaria a chorar, ficaria desesperado, ou acharia que eu ia morrer. Mas aqui começa o meu grande testemunho de vida. A minha mãe me deu um tremendo exemplo de fé. Naquele momento, você vai chamar ela de maluca. E eu não recomendo, apesar de contar esse testemunho, eu não recomendo que você faça o mesmo. Mas foi uma direção que minha mãe teve naquele momento, algo de Deus. Ela sentiu no coração de não tomar nenhuma iniciativa precipitada. Ela foi direto, primeiro, aos pés de Jesus. Ela foi orar. E ela sentiu no coração que não era para procurar ninguém. Era para chamar a igreja, não contar para a igreja, mas chamar os irmãos para um culto de oração e de adoração. Foi o que ela sentiu no coração. Meu pai não estava em casa. E ela chamou todo mundo. E ela passou a noite com a igreja cantando, orando e agradecendo. E ela olhou para mim, nos meus olhos, eu lembro isso até hoje, disse, meu filho, fica tranquilo que eu vou ver essa agulha na minha mão. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade mais ou menos, e eu lembro até hoje. Quando meu irmão chegou da escola, que ele era o mais velho, já tinha uns 15 anos de idade, 16, ele ficou bravo com minha mãe, ele achou que minha mãe ia me matar por não tomar uma iniciativa. E foi esse o passo de fé que minha mãe deu. Passou um dia, passou 2, e sabe o que minha mãe pediu para eu fazer? Ela não deixava eu ir no banheiro sozinho. Ela disse, a partir de hoje você só vai fazer cocô aqui no piniquinho. E eu já não fazia mais, eu fazia no vaso já. Ela disse, não, agora é só no piniquinho, porque eu vou pegar todo e eu vou conferir tudo que você fizer, porque eu vou ver essa agulha na minha mão. E foi assim por um dia, 2. No 3º dia, eu estava com vontade de ir no banheiro antes de ir para a escola. Eu já estava vestido de uniforme e eu já estava saindo para ir para a escolinha. Inclusive, minha mãe disse, olha, na escola não conta para ninguém porque eles vão se assustar. Então, vão querer te abrir, vão te levar para um médico e eu senti no meu coração que eu vou ver essa agulha na minha mão. Minha mãe arriscou? Pode ser. Mas ela teve fé, ela confiou. E no 3º dia, antes de ir para a aula, quando me deu vontade no banheiro, ela falou, não. Você vai agora aqui em casa e depois você vai para a aula. E naquele dia, quando eu terminei de fazer cocô no piniquinho, minha mãe foi lá, ela botava uma luva, uma sacola e revistava tudo. De repente, minha mãe tá com a agulha na mão. Ela começa a chorar desesperadamente, a louvar a Deus. Os meus irmãos começaram a ficar maravilhados, espantados com tudo aquilo. E eu achei que aquilo era muito legal, mas na época eu não entendia tanto. Para mim estava tudo bem, eu não sentia nada. Mas foi um milagre que eu hoje olho para trás e eu vejo 3 coisas que você precisa entender, criança. E esse tipo de experiência fortaleceu a minha vida com Deus de uma maneira tremenda e pode fortalecer a sua. Porque essa experiência, primeiro, me fez entender e acreditar no poder sobrenatural de Deus. Deus
é um Deus de milagres, Deus é um Deus sobrenatural. Ele é capaz de fazer aquilo que o homem não pode fazer. E eu aprendi essa lição já com 6 anos de idade. Depois, eu aprendi a importância da fé. A minha mãe me ensinou, através dessa experiência e outras, que Deus sempre será o melhor caminho. A gente pode confiar sim na medicina e deve procurar medicina. Nós precisamos sim tomar cuidado, prevenção, a gente precisa ir para o médico, mas acima de tudo a nossa confiança deve estar em Deus. E foi através de uma experiência como essa que eu aprendi essa grande lição. E por último, eu preciso que você acredite nisso que eu vou te dizer. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. Ele jamais desampara os seus filhos. Talvez Deus foi misericordioso em fazer esse milagre, principalmente pelas circunstâncias. Meu pai fora, minha mãe sozinha, sem dinheiro, sem recursos, a situação extremamente difícil e provavelmente eu não teria um cuidado médico, porque não tinha tanto cuidado médico naquela época. E através desse milagre, Deus demonstrou seu amor, a sua misericórdia e o seu poder na minha vida. Sabe qual é a última lição? Eu não tenho como abrir mão de um Deus desse. Eu não tenho mais como desanimar na fé depois de ter vivido experiências como essa. Eu não tenho como não crer num Deus que me guarda. E eu quero aproveitar esse momento, criança. Talvez você, hoje, na sua família, tenha vivido uma realidade no qual você precisa de milagres de Deus. Talvez um milagre para sua mãe, talvez um milagre para o seu pai, talvez um milagre para a família, talvez um milagre para a sua vida, ou na saúde, ou nas emoções. Eu não sei, são tantas as necessidades, mas eu quero aproveitar para fazer uma oração com você. Criança, entenda o seguinte, é nesse momento que Deus alcança o seu coração e Ele prova o quanto Ele é fiel e quanto Ele é grande, para que você, para o resto da sua vida, não se esqueça de quem é Deus. Por isso, eu quero convidar você, e talvez você que está assistindo junto, pai, tio, mãe ou algum responsável, quem estiver aí ao seu lado, eu quero convidar você, criança, e amigo que está assistindo junto, a fazer uma oração. Talvez você está com uma necessidade, um milagre. Aproveita esse momento para render seu coração com fé e clamar a Ele dizendo: Deus, eu quero viver na minha vida milagres como esse que eu acabei de ouvir. Talvez você tenha um pedido específico, apresente esse pedido a Deus. Mas eu quero te convidar a fazer isso agora, de todo o coração. Vamos orar juntos. Querido Deus, eu te agradeço, Deus, pelos seus milagres e por suas maravilhas. Eu te agradeço pela sua fidelidade e por tudo que o Senhor fez na minha vida, por toda a história e na vida de tantas pessoas. Mas agora, Pai, eu oro especialmente por essa criança que está aí do outro lado, pela sua família, pelo seu amigo, seja quem for assistindo junto. Nós oramos, Senhor, aqui, neste momento, com um coração agradecido, mas cheio de fé de que o Senhor cuida de cada um de nós. E eu apresento, Senhor, esses pedidos agora que aí do outro lado da tela estão sendo feitos na vida de cada família e de cada criança. Nós clamamos por um milagre, pelo seu agir sobrenatural, para que a fé agora, Senhor, possa experimentar o resultado do que é confiar plenamente em Ti. E que cada família possa ser plenamente abençoada, porque o Senhor é um Deus de maravilhas. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, crianças. Até a próxima. E vamos continuar nesse clima de festa, crianças, de alegria, e a gente vai cantar uma música super legal nesse dia especial. A música fala que o nosso coração, mesmo sendo tão pequenininho, cabe um Deus grandão. Então vamos lá, vamos cantar com muita alegria. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Vamos lá, crianças, bem animados, podem soltar a voz, vamos fazer os gestos, é isso aí, com alegria. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho,
Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não. E com o seu carinho está me guardado. Pois Ele é Deus Todo-Poderoso. mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Crianças, hoje no nosso momento da brincadeira em família, eu trouxe uma brincadeira bem antiga que eu acho que os pais de vocês já faziam quando eles eram crianças. E é uma brincadeira que ficou um pouco esquecida, mas ela é muito legal. Para essa brincadeira, nós vamos precisar construir um telefone. E essa brincadeira, então, é o telefone com fio, que é muito legal. Então, a gente vai fazer aqui, ó, crianças, nós vamos precisar de 2 copos e um pedaço de barbante. E se você quiser decorar os copos para ele ficar mais bonito, também pode ser. Eu trouxe aqui durex colorido, mas você pode pintar com canetinha ou pintar com tinta, como você quiser. Então, o que a gente vai precisar fazer? Você vai precisar pedir a ajudinha de um adulto para fazer um furinho aqui na base do copo, se o seu copo for como esse daqui, né? For um plástico mais duro, você pede para o adulto fazer o furinho aqui para você e aí você já pode então começar a montar o seu telefone. Então você vai pegar o barbante e vai passar aqui no furinho. Vai passar, aí pega o barbante aqui do outro lado e você vai dar uns nozinhos aqui para ele não escapar. Ó, eu vou dar 1, 2, um nozinho em cima do outro, ó. 3 aí, ó, ele já não escapa. Aí você pega o outro lado do barbante, não pode estar embolado, tem que estar bem esticadinho esse fio, tá? Ó, aqui deu uma emboladinha, a gente precisa desembolar. Também não pode ter nozinho, ó, esse aqui fez um nozinho, a gente tira o nozinho, bem lisinho, ó. E vamos colocar aqui do outro lado, no outro copo, passar no outro furinho. E novamente nós vamos fazer os nozinhos. Um nozinho, 2 nozinhos, 3 nozinhos para ficar bem grande, para não escapar ali. Ó. Aí ele já não escapa. Agora é só a gente decorar o nosso telefone para ele ficar bem bonito. Eu vou passar durex colorido aqui. Então agora, crianças, o nosso telefone já está prontinho. Na sua casa você pode colocar adesivo, se você tiver, o que você quiser. Olha que legal que ele ficou. E agora eu vou chamar a Prof. Elô, eu vou brincar com ela aqui, vamos ver como vai ser essa brincadeira. Vamos lá, Prof. Elô?
Então, crianças, agora chegou a hora que a gente vai testar, Prof. Elô, o nosso telefone aí que confio. E é muito legal essa brincadeira, crianças. Prof. Pri, eu fiquei olhando, pensando. Será que isso aqui vai funcionar mesmo? Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu vou pensar aqui numa frase, ela vai aparecer aqui. Prof. Elô não sabe qual é essa frase. E aí, eu vou falar aqui no telefone. Vamos ver se ela vai acertar a frase que tá aqui, ó, aparecendo aqui, crianças. Deixa eu pensar, então... Tá bom. Então, já tô aqui com a frase na cabeça. Aparece frase. Tá vendo? A Prof. Elô não sabe, eu vou falar aqui pra ela. Estica bem, a linha tem que estar bem esticada, tá? Pra funcionar. Nossa, Prof. Pri, entendi certinho. Parece que estava aqui do meu lado falando. O que foi que eu falei que tá escrito aqui que as crianças estão vendo, mas você não está vendo, Elô? É uma notícia super legal. Que notícia é essa? Vamos lá. Que o Nova Kids volta dia 8 de novembro. Muito bem, acertou. Agora fala uma você aí pra mim, vamos lá. Aí eu também não vou saber. Tá, Só- deixa eu só as pensar. crianças. Então, pessoal, já pensei numa frase. Tá aqui na tela. Estão vendo? Vai lá, Prof. Pri, estica aí o fio. É tão legal, crianças, quando a gente ouve a palavra aqui, o que a pessoa falou. Elô, você falou o seguinte: meu álbum de figurinhas está quase pronto. Nossa, certinho! É muito legal. Crianças, façam a brincadeira aí na sua casa. Aí vocês podem fazer com a sua família. Aí você faz um elogio pro seu pai, pra sua mãe. Ou você pode até agradecer por alguma coisa também. Façam essa brincadeira, tirem fotos e mandem pra gente. Vai ser muito legal a gente ver vocês participando aí, crianças. Vamos continuar conversando aqui, Prof? Vamos lá. O bom é que a gente pode ficar assim, ó. É Pertinho. verdade. Agora, criança, nós vamos para a nossa agenda Nova Kids. E o primeiro aviso é a História em Casa. Você tem assistido a História em Casa? Toda quarta-feira, às 9 horas da manhã. Crianças, e o segundo aviso é que o Nova Kids presencial voltou e agora em 5 cultos. Você já veio? Se não, vem com a gente. Crianças, e o terceiro e último aviso, mas ele é muito importante, é o Momento com Deus. Você tem feito o Momento com Deus? Se não, criança, baixe lá no site da igreja e esse momento é muito importante, é valioso para a sua vida. Criança, ali você chega mais pertinho de Deus, você cresce com o Senhor e Ele fica tão feliz quando você se dedica na palavra. Não deixe de meditar, é de segunda a sexta. Crianças, e esses são os avisos para a semana. E o nosso Nova Kids chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Tchau!